Raul, semana de trabalho após a classificação, como ficou a preparação do jogo desse domingo contra o Marcelo Dias em Itajaí? A gente está dando bastante ênfase na correção daquilo que a gente precisa melhorar. A gente sabe que ainda não está no ideal. Conseguimos atingir o primeiro objetivo, que era a classificação. Agora é fazer os ajustes necessários nesse último jogo, já pensando no mata-mata. A gente ouve muito os torcedores do Ercílio falando, não, domingo tem que ir e ganhar do Marcelo Dias, existe essa coisa. O que a gente pode esperar da tua equipe em Itajaí? Força máxima, claro, o Cleiton, o Igor estão suspensos, mas fora eles, você vai com o que tem de melhor? Como que a gente pode ver esse leão lá em Itajaí? Não, nós vamos com o que a gente tem de melhor, né, sempre. Na verdade, a gente tem um grupo bem qualificado, tem peças interessantes e importantes. Alguns jogaram pouco, outros jogaram um pouco mais. Tem possibilidade de a gente testar algumas situações ainda, né, já visto que a gente já está classificado. Creio que vai ser um jogo bem difícil, né? Vale a classificação para o Marcelo Dias, vale também a questão de classificação para as outras equipes. Então acho que a gente tem que jogar sempre no máximo, como a gente sempre fez, procurar fazer um jogo bem consistente e sair com os 3 pontos. Raul, a gente sabe que todos os treinadores estudam os outros treinadores e também os outros times, né? Como você analisa que deve ser esse jogo para a equipe do Luz e qual o posicionamento que a tua equipe tem que vai ter que fazer alguma correção para que não deixe a equipe do Marcelo Dias ser muito agressiva? Eu acho que a gente está num processo de adaptação de alguns atletas que chegaram no elenco. A gente fez algumas modificações pós-Série D, vieram algumas contratações, alguns atletas já se encaixaram na equipe titular, outros estão buscando espaço. A gente está procurando, na medida do possível, treinar possibilidades alternativas diferentes para que haja um melhor enquadramento possível de equipe, para que a gente entre forte no mata-mata e que a gente consiga chegar ao título, que é o grande objetivo do clube. A gente sabe que tem etapas a serem vencidas. Esse último jogo da primeira fase é um jogo importante que a gente pode testar algumas possibilidades, né, visando o mata-mata, que é o foco principal nesse momento. Bom, o Cleiton, no fim de semana, fez uma jogada extraordinária de calcanhar, buscou 2 vezes oportunidade de cabeça e se encaixou no elenco com a ausência do Giovani, na segunda aniversário que morou com a família, essa boa fase. O trabalho de recuperação teu, além do trabalho de treinamento, físico, condição técnica, esse trabalho pessoal com o atleta também para recuperar a autoestima, apesar de ter ficado quase um ano muito fora, como recuperar nessa temporada? O Cleiton é um caso particular, assim, bem claro. Um atleta que eu conheço ele desde os 12 anos de idade. A gente trabalhou junto 5 anos na base do Figueirense. A gente sempre conversou durante todo esse período de carreira dele e meu. Achava que seria difícil a gente se encontrar tão cedo, porque tinha muito potencial para algo grande. Ele bateu nesse algo gigante, né? São as equipes maiores do futebol brasileiro e algumas equipes do exterior. Teve alguns problemas com lesões que atrapalharam bastante a carreira dele, e essas situações atrapalharam o prosseguimento. A gente vinha conversando sobre isso. Ele é um atleta que eu confio bastante, ele confia em mim também, por isso ele deu esse voto de confiança de vir ao Ercílio Luz com o objetivo de resgatar a carreira dele. Acho que ele está buscando isso dia a dia. A gente sabe que não é simples, existe uma concorrência dentro de elenco. Ele acabou aproveitando uma oportunidade que surgiu devido à lesão de um outro atleta, que vinha bem na equipe titular. Então, o mais importante é que a gente tenha todos os atletas bem e buscando sempre fazer o seu melhor, e que a gente dê essa oportunidade para eles conforme eles se mostrem preparados para isso. Para domingo você não conta com o Cleiton, lateral direito, e com o Igor. Na direita pode aparecer um Gusso ou um Rainan, que faz também essa função. E como primeiro volante, o Denner seria essa primeira opção, ou Cabeça, ou até mesmo o Paulinho? O que a gente pode esperar? Dá para adiantar alguma coisa? Tem algumas possibilidades na direita. Realmente o Gusso e o Rainan são as 2 possibilidades mais reais, né? O Gusso vem treinando bem, o Rainan também é um atleta que sempre foi
exigido dele, ele entregou. Então, são duas boas possibilidades. Sobre o volante, também existem algumas situações pontuais, que pode ser uma alteração em relação ao sistema, ou a utilização de jogador característica mais parecida, que é o caso do Denner. A gente treinou uma possibilidade ontem, vai treinar uma outra possibilidade hoje. E aquilo que a gente achar que fique melhor, que se encaixe melhor para jogar contra o Marcelo Dias, vai ser que vai iniciar a partida. Ô Raul, a gente sabe que o Campeonato Catarinense de 2024 vai começar em janeiro. E vocês têm alguns jogadores que chegaram no clube recentemente. O contrato desses jogadores é somente para o término da Copa Santa Catarina ou eles ficam para a disputa do campeonato do ano que vem? Então, esses atletas que chegaram, na grande maioria, eu não sei te precisar exatamente quantos são e cada contrato, mas a grande maioria já é com um contrato ou para o estadual ou já a Série D do ano que vem. O planejamento é um planejamento macro. A Copa Santa Catarina, ela, assim como aconteceu em 2021 e 2022, ela serve também como um laboratório para a gente testar possibilidades visando a temporada 2024. Esses atletas foram contratados com a ideia de já ter um elenco mais sólido e mais forte, já pensando no estadual do ano que vem, já pensando na Série D, que é o grande objetivo do clube para a sequência do projeto. Bom, na sequência, o Ercílio joga a primeira partida fora de casa nas semifinais por conta da campanha da primeira fase. Saiu de acordo com o planejado da comissão técnica que deu no início da competição? Era isso que o Ercílio procurava na Copa Santa Catarina? Nós traçamos como alguns objetivos. Um deles era a questão da remontagem do elenco, aqueles atletas que permaneceriam no elenco e a chegada de novos atletas, como seria esse encaixe de peças. A gente ainda está nesse processo, nessa tarefa de encontrar um modelo ideal com a equipe ideal. Então a gente tem testado possibilidades diferentes com esses atletas que chegaram. Para o estadual devem chegar novos atletas ainda, deve haver algumas modificações de elenco normais. Dentro do objetivo da competição, a gente tinha como objetivo principal inicialmente a classificação e depois o título. São esses dois objetivos que a gente traçou: procurar classificar para depois buscar o título. A gente sabia que a primeira fase, assim como todas as competições, Santa Catarina teria um nível de equilíbrio muito grande. E uma coisa que eu havia falado para o pessoal é que 5 vitórias a equipe se classifica. E acho que a gente conseguiu atingir esse objetivo, que era fazer 5 vitórias. Perdemos apenas um jogo lá em Chapecó, que acho que a gente fez até um jogo bom. O mais importante agora é que a gente consiga entrar mais forte ainda para o mata-mata, mais forte do que nas outras oportunidades que a gente teve, para que a gente consiga dessa vez bater o título. Ô, Raul, por gentileza, se você pudesse comentar um pouco sobre o atacante André, que repercute, do Ercílio, ontem jogou contra o Flamengo, fez gol do Flamengo, fez uma boa jogada no segundo gol do Grêmio. Ele, não sei se você pode falar sobre isso, ele fica no Grêmio, está por empréstimo, fica até o fim do ano, poderá ser comprado, e você acredita que o André realmente vai chegar longe no futebol brasileiro até internacional? O André, assim, sobre questão contratual, eu sei que ele tem um contrato até o final do Brasileiro agora de empréstimo com o Grêmio tem uma opção de comprá-lo. Não sei exatamente como funcionam essas opções, tem alguns pré-requisitos, algumas situações, alguns gatilhos em contrato. Então, isso eu não sei te precisar. Sobre questão de capacidade e qualidade, o André é um menino que ele tem 21 anos, né? Ele é de 17 de dezembro, que é um aspecto que é bem peculiar no futebol, que a gente fala sobre o atleta que é do final do ano, conseguir jogar nas categorias de base principalmente, porque tem uma diferença muito grande entre o atleta que nasce em janeiro para aquele que nasce em dezembro. Então ele nem completou 22 anos ainda, tem 21 anos. Ele tem uma capacidade técnica muito grande, capacidade de cabeceio, jogo entre linhas, parte técnica muito boa. Tem algumas situações de parte física que ele precisa desenvolver e ele sabe disso. Aumentar nível de força, algumas coisas em relação à mecânica de corrida, alguns aspectos que eu acho que são importantes para ele, para a questão de desenvolvimento. Mas eu vejo muita capacidade nele. Isso aí foi uma das coisas que eu falei pro pessoal do Grêmio quando eles me ligaram para pegar informações sobre ele, de dia a dia, de como era o trabalho dele, mas que realmente ele era um diamante bruto, precisava ser lapidado e precisava de estar junto de atletas de alto rendimento para conseguir esse desenvolvimento.
Uma coisa que eu comentei com o pessoal hoje pela manhã ali conversando, é que ele saiu do Hercílio Luz, depois de passar pelo Marcílio Dias, Capivariano, para uma situação de ser reserva de um dos principais centroavantes do mundo, que é o Soares. Então o salto foi muito grande, num primeiro momento assusta. No início ele acabou sendo utilizado mais jogando pelos lados, e ele não vinha jogando assim há algum tempo. Ele jogou um pouco no Marcílio. O Capivariano ele jogava bastante pelos lados, aqui no Hercílio ele praticamente não jogou assim, jogou somente como 9 ou como um segundo atacante. Acho que a partir do momento que o Renato começou a utilizá-lo por dentro, ele começou a se sobressair um pouco. Acho que ele fez um bom jogo ontem. Eu creio que ele tem capacidade para jogar no nível alto, acompanhar o nível técnico dos atletas do Grêmio, mas que ele precisa de um tempo de adaptação. Esse tempo ele está tendo. Acho que eles estão fazendo um bom trabalho com ele, em deixar ele se adaptar e utilizá-lo conforme vai se adaptando, e isso é importante. Acho que ele tem que ter essa paciência e continuar trabalhando, que as coisas vão acontecer na carreira dele. Ô Raul, caso Leozinho, a gente vai falar algo a respeito do que o torcedor, ele que gosta do esporte, comenta e pergunta para a gente na cidade. Caso o Leozinho vai ficar no Hercílio Luz, como é que está a situação dele para o ano que vem disputar o Campeonato Catarinense, se fica disputando o restante da Copa Santa Catarina, o que acontece? É para o torcedor ficar por dentro do que realmente acontece de verdade com Leozinho e Hercílio Luz e Leozinho. Ele tem contrato até o final da Copa Santa Catarina, provavelmente não permaneça para o estadual do ano que vem. Acho que ele teve um bom rendimento ele teve um processo de adaptação durante o Catarinense, teve um bom rendimento na Série D, e na Copa Santa Catarina não conseguiu render. A gente tem outros atletas que estão potencialmente à frente no momento, e creio eu que por essa circunstância, acho que nenhuma das partes vai querer continuar, né? Acho que ele não vai querer ficar aqui para ser somente um atleta de composição de elenco, e para o Hercílio também acho que não é interessante, caso ele não venha render, que ele seja utilizado. Hoje chegou na coletiva aqui, o pessoal está fazendo manutenção do gramado, trocando algumas partes, e você citou isso na coletiva, e já vem algum tempo por conta do mau tempo também que acontece nos últimos meses no estado. Essa renovação de algumas partes do gramado e dando uma consistência melhor, vai também dar uma condição de rendimento melhor para a tua equipe no jogo da semifinal da volta? Nós esperamos que essa obra que vai ser feita consiga ter, a gente tem um tempo, um período aí de cerca de 10 a 12 dias até o jogo o jogo da semifinal. Eu espero que nesse período eles consigam fazer essa obra, que o tempo nos ajude, e que a gente consiga ter um gramado em melhores condições. A gente viu o quanto o gramado atrapalhou o jogo aqui, principalmente contra o Joinville. Nas outras partidas já não vinha numa condição boa, já vinha atrapalhando, mas esse jogo contra o Joinville acho que atrapalhou bastante o espetáculo, não somente a equipe do Hercílio, como o Joinville também. Que a gente possa conseguir melhorar essa condição, para que a gente tenha bons jogos nas semifinais e que a gente consiga apresentar um bom futebol e sair com um resultado positivo.